estão pedindo socorro. Verdade. O meu povo estão pedindo socorro. E os que eu estou enviando, alguns deles não estão fazendo da maneira ao qual estou pedindo para fazer. E eu acredito que aqui, cada coração que está aqui é um coração missionário. Eu acredito nisso. Amém, irmãos? Amém. E antes de eu entrar aqui no texto, eu já vou até falar para vocês onde nós vamos ver. Salmo 6. Você pode deixar aberto em Salmo 6, que nós já vamos ver. Amém? E aí eu estava em Amazonas, fiquei ali uma semana. Foi 28 dias de missões. Eu levei a minha bolsa eu me lembro que foi 56 quilos, entre roupas e tal, algumas coisas. E quando eu voltei de Goiânia, igreja, eu voltei com 10 quilos dentro da mala. Aí os outros 40, ficou tudo por lá, porque na igreja, quando eu entrava na igreja, as pessoas estavam de shorts, os moços de shorts, sem camisa, com os pés no chão, alguns deles não tomavam banho. E uma coisa muito delicada. E se a gente não segurar, nós não conseguimos falar nada e nós se emocionamos e choramos. E alguns daqueles moços eu disse, eu quero falar com você, com todos eles. E eu marquei um dia com eles e fui levar toda a minha roupa para eles. Inclusive, 3 ternos meus ficou por lá. Glória a Deus. Amém. 2 sapatos ficou lá. Aleluia. Irmãos, missão, já que estamos falando desse assunto, eu vou dizer para os irmãos a questão de missões. Ela é feita de 3 formas, nós sabemos disso. Ela é feita indo, contribuindo e orando. E o motivo de ir fazer missões, muitos estão fazendo. Mas alguns são apresentadores de palcos, shows, eu tenho visto isso. E tem outros que contribuem, e os que recebem a contribuição não é para ajudar essas pessoas que estão precisando. Mas aqueles realmente que recebem o chamado de Deus, e ele não consegue ir, ele não consegue contribuir, mas ele faz uma coisa interessante, ele ora. Amém. Então o poder da oração é algo espetacular na área de missões. Lá eu aprendi a orar mais, pastor. Eu vou ser sincero com os irmãos, aqui em São Paulo, o meu período de orar era todos os dias de 2 a 3 horas, isso todos os dias. Eu não tinha horários, por exemplo, 6, 7, 8, eu escolhi um horário e me reservava para orar. Quando eu mudei para Brasília, eu aumentei um pouco, porque as coisas lá pioraram. Então quando nós oramos, as coisas funcionam. Sim ou não? Sim. E lá as coisas pioraram e Deus me abençoou. Eu aumentei para 4 até 5 horas de oração, porém, não era todos os dias. Era um dia sim, um dia não, porque nós não aguentamos. E quando eu cheguei em Amazonas e vi toda aquela coisa, aí eu aumentei, eu tripliquei. Quando eu acordava, eu já caía na rede, que eu estava dormindo na rede. Eu já caía na rede ajoelhado, de manhã. Porque eu já tinha uma agenda para o meio-dia, depois eu tinha uma agenda para as 8 da noite. Então eu orava de manhã, tarde à noite, de manhã, tarde à noite, de manhã, todos os dias, 28 dias. O resultado foi espetacular. Em 28 dias, 587 almas se renderam ao Senhor. Glória a Deus. Em 28 dias. E aí nós aplicamos, eu trabalho numa área eclesiástica, eu sou professor de homilética. Todos nós sabemos que é homilética, a arte de pregar os sermões religiosos. E eu pedi para Deus algo novo. Ele me deu sobre espiritualizando a homilética. E através desse mover de espiritual homilética, o costume cristão e as éticas cristãs, foram formados em uma tribo chamada Sussaína, 19 índios, como pregadores, todos formados com certificado, carteirinha de estudante, para pregar a palavra de Deus. Num outro lugar chamado Mutuca, numa outra aldeia, foram 19 índios também, todos formados. E uma coisa interessante, que depois que nós ministramos, são 4 horas de ministrações, eu fiz uma simples pergunta. Aí entra o segredo do poder da oração. Eu falei, Senhor, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou arriscar. Vai que cola, né? A gente fala assim.
irmãos, Deus trabalhou. Em espírito eu orei, Senhor, eu quero, segundo a minha vontade, que o Senhor nos honra. Nós queremos ver almas curadas, aceitando ao Senhor como Jesus na vida deles. E aí eu fiz uma pergunta: quem é que está afastado de Jesus dentro da igreja? Eu fiz só essa pergunta. Observa que eu orei antes. Eu não consegui contar, mas eu tenho uma foto que mostra. As cabeças se misturam, não dá para contar. Mas chegou aproximadamente umas 20 a 28 pessoas desviadas dentro da igreja. Por que não ora? O poder da oração é a melhor coisa na vida do cristão. Agora vamos sair fora um pouco de missões, amém? Já abriu em Salmo 6. Nós vamos ver algo aqui assombroso que acontece na vida do crente. Salmo 6, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por uma foto que eu vi hoje de manhã. Eu achei lindo aquela foto, um casal ali, a pastora e o meu pastor ali. Oh glória, eu me alegrei quando eu vi aquilo, irmãos. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Coisa linda. Deus abençoe essa união e todos os casais aqui dessa igreja. Que Deus abençoe vocês. Amém? Quem achou? Amém. Diga amém. Amém. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem a palavra de Deus. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? É uma questão. Até quando? Diga comigo, até tu, Senhor. Até tu, Senhor. Até quando? Até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Agora diga comigo, Senhor, Senhor, aquele que morreu, aquele que morreu, será que ele vai te louvar? será que vai Sim ou não? Isso é uma outra questão. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as lágrimas. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pelas mágoas e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Olha que tremendo isso aqui. Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a voz do meu sofrimento. Aleluia. Ó Senhor, já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Versículo 10. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Torne atrás e envergonhem-se num momento. Diga comigo, graças a Deus. Pode se aceitar. Feche os teus olhos por um segundo. Espírito Santo, arranca de mim, Senhor, todo o meu entendimento e coloca sobre mim, Senhor, o entendimento de Cristo, a mente de Cristo, Senhor, e que essa mensagem irá fluir através do teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos da alegria plena do Senhor. Amém. Amados, é muito interessante esse texto aqui. O poder da oração. Diga comigo, o poder da oração. O poder do crente que ora. Aqui nós vemos algo interessante de um homem
mas ele tinha no fundo da sua alma uma esperança. E que essa esperança, como diz o ditado, é a última que morre. Mas essa esperança que ele tinha no seu coração, ela não morre. Um dia tentaram matar essa esperança, mas no terceiro dia, essa esperança ressuscitou. E essa esperança chama Jesus de Nazaré. Esse homem estava totalmente desesperado por algo que estava apertando o seu coração, machucando a sua alma. A angústia e o desespero estava sufocando a vida de Davi. E Davi, no momento de desespero, ele se tranca no seu quarto. A Bíblia não vai dizer assim, mas nós temos o direito de pensar. É como fosse nós hoje orando no monte, no quarto, na igreja. E esse homem, com o seu desespero, ele começa a fraca e dizendo: Senhor, por favor, Senhor, olha o meu estado. Eu estou com a alma toda machucada. Os meus amigos já não olham mais para mim. E aí ele começa a falar mansamente com o Senhor. E Deus aparentemente estava calado para Davi. Ele dizia: Senhor, por favor, não me repreenda no dia da sua ira. Não me corrige no dia do teu furor. Não me castigue, Senhor, por favor. Olhamos aqui nesse versículo 1, de que Davi estava com medo da correção de Deus. E Davi, ele sabia que se Deus estivesse irado e corrigisse Davi, naquele momento que ele estava conversando com ele, Davi não iria receber o perdão. Os irmãos estão entendendo? Mas ele fez uma oração a Deus, uma oração mansa, que talvez aquela oração que só Deus ouve. E aí Davi começa a sussurrar, sem voz, sem força. E ele disse: Senhor, a minha alma já não aguenta mais, eu vou parar. Olha para mim como eu estou fraco, não consigo andar. O meu espírito está clamando misericórdia. E ele começa agora a mudar de ideia. Ele estava com o seu espírito totalmente destruído. Não tinha chance para Davi. E aí ele percebeu que Deus não ouviu a sua oração daquela forma. Observe que ele estava pedindo um perdão. Ele estava correndo atrás da misericórdia. Só que ele já tinha misericórdia. Mas esse algo que ele precisava era do perdão. O perdão na nossa vida, ele é um fenômeno em nossa vida que resolve muitos problemas. Mas nós só recebemos isso depois que nós oramos. E a oração do crente tem que ter poder. Se não tiver poder, é tempo perdido na oração. E Davi percebe que a sua voz não chegava no céu. E aí ele começa a questionar Deus. O que é melhor? Adorar ou questionar? Ou vice-versa? Questionar ou adorar? Eu pergunto para a igreja, o que é mais fácil? O que é melhor? Adorar ou questionar? Você pode dizer um sim ou não? O que é mais fácil? Adorar ou questionar a Deus? Adorar. A adoração, ela não é simplesmente pegar o microfone aqui, colocar ali um hino e começar a cantar. Não, é diferente. A adoração, ela é do fundo da alma. Há verdadeiros adoradores e também há verdadeiros cantores pela sua profissão.
uma pergunta: estou eu procurando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade? Davi, orando a Deus, ele não tinha recebido perdão justamente porque ele esqueceu de adorar. E aí quando ele começa a mudar de ideia e começa a questionar a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. Em outras palavras, estou doente. Senhor, me cura, sara a minha alma, porque os meus ossos estão perturbados. Imagine, irmãos, que aflição é essa, que angústia é essa que Davi tinha na sua vida. Era a falta de Deus, era a falta da presença de Deus, era a falta de adoração a Deus, era a falta de um verdadeiro entregue espiritual a Deus. Davi estava sofrendo. Aí entramos com o poder da oração. O crente que não ora, o crente que não adora em espírito e em verdade, pode ter certeza, assina embaixo aí, irmãos, pode ter certeza que a vida dele vai ser uma derrota. A vida do crente que não ora e do crente que não adora, os teus ossos vão tremer, a tua carne vai sofrer, as doenças vão chegar, porque não tem Deus na vida. Mas aí Deus começa a colocar os teus ouvidos em ação, e talvez ele dizia assim: pode falar, Davi, pode falar, porque o teu Senhor ouve. Amém. E Davi começa a questionar: Senhor, meus ossos estão tremendo, eu já não aguento mais, eu estou nessa depressão, estou jogado nessa cama, a minha carne, Senhor, está tremendo. Irmãos, o Senhor já me manda aqui uma palavra revelada. Talvez essas palavras você já tenha ouvido muito tempo, ou todos os dias da sua vida. Mas dentro dessa palavra aqui, o Senhor começa a abrir o leque. Eu, Alex Feitosa, não sei o que você está passando. Eu conheço alguns irmãos, mas os outros eu não conheço, e muito menos a sua particularidade. Mas dentro dessa palavra, o Senhor está dizendo aqui nessa noite: até hoje você sofreu, até hoje, porque a partir de hoje os teus ossos não vão mais tremer, perturbados por causa dos teus inimigos. A sua carne não vai mais gemer por causa da doença que o inimigo tem colocado, porque o Senhor ouviu o teu questionamento. Ele não respondeu, mas ele atentou os ouvidos para a tua adoração. Aleluia! O crente pode não orar, pode não ter poder na oração, mas se ele adorar a Deus de espírito e verdade, o Senhor, ele move o céu e move a terra para nos abençoar. Aleluia! E Davi começa ali: Senhor, Senhor, e vai mudando as suas ideias e vai renovando as tuas orações. Aí de repente Davi para e fala assim: Senhor, até a minha alma geme, até a minha alma está sofrendo, me livra. Que calabouço é esse? Que profundidade de poço é esse que o inimigo abriu para te derrubar? E você parou na frente do poço e disse: eu não vou. Mas o Senhor diz aqui para você: você vai, porque eu vou pular esse poço, e nem que eu te carregue no colo, mas vou te levar e vou te abençoar. E Davi começou a orar e questionar a Deus. Aí ele faz uma pergunta para Deus que até eu fico meio pensativo aqui. Ele fala: Senhor, por que na morte
não há lembrança de ti? Porque na morte não há lembrança de ti. Vírgula. E aí eu fico pensando, né? Jesus, ele sentou e contou uma parábola para alguns irmãos, dizendo sobre um Lázaro que era mendigo e um homem que era foi o mais sujo, foi o mais contaminado, foi aquele que estava machucado, foi aquele que ninguém dava nada. E o condenado foi o rico, foi o que comia coisas boas. Sabe por quê que Deus fez isso? Porque quando nós estávamos fora da presença de Deus, nós estávamos cheios de lepra, fracos, destruídos, sapateados pelo inimigo. E aqueles cães da palavra de Jesus, que são os adeptos de Satanás, eles vinham em nós e lambiam as nossas chagas, que é a marca do pecado. E quando ele lambia, a gente não tinha força suficiente para se entregar a Deus. Aí Deus olha do céu e diz: esse aí eu vou escolher. E aí destruiu Satanás, os adeptos saíram, Jesus curou as nossas chagas. Como diz o profeta Isaías, que lá no Calvário, Jesus levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossas culpas, nossas calúnias, nossa depressão. Jesus levou toda a ansiedade na cruz e nos deu a vitória. Agora existe uma questão dentro desse quadro: o porquê que passamos essas aflições e essas angústias. Eis aqui: até na morte não tem lembrança de ti, porque a nossa consciência racional morre e o nosso espírito, ele vai para dois lugares. Um vai para o Hades e o outro vai para o seio de Abraão. Eu vou corrigir, deu uma impressão de que eu falei que nós temos dois espíritos, mas eu quero dizer que aquele que tem Jesus vai para o seio de Abraão, e aquele que não tem vai para o Hades. Aí sim, Davi pergunta, pode ver que Davi estava perdido, nem ele sabia para onde ele ia, mas ele pergunta: na morte, Senhor, quem vai lembrar de ti? Aí fica para nós aqui, que se nós morrermos hoje, a nossa consciência